Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Olá, mundo da hidroponia. Novamente, mais um episódio do nosso Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, patrocínio de AgriMilênio e Axo, marcas de valor da plataforma Hidroponia, que nos prestigiam e viabilizam esse espaço aqui na plataforma Hidroponia. E esse dia é um dia muito especial, pois trazemos mais um consultor hidropônico, uma consultora hidropônica da plataforma Hidroponia, que ingressa no nosso quadro, no nosso corpo técnico, para nos ajudar a compartilhar conhecimentos com assertividade. Seja bem-vinda, Laís Perim, está aí conosco nesse trabalho e eu gostaria, a partir de agora, que você se apresentasse para o nosso público hidropônico. Olá. Olá a todos, olá Roberto, olá a todos os ouvintes do nosso Hidrocast. É um prazer estar aqui presente participando dessa entrevista. Me apresentar um pouquinho. Meu nome é Laís Perim, eu sou natural de Nova Prata, da região da Serra. Me formei em engenheira agrônoma na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, na Federal de Pelotas, em 2015. E logo ingressei para o mestrado no programa de pós-graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, sendo orientada da doutora professora Roberta Nogueira Peio, trabalhando na área de cultivos sem solo de hortaliças. Concluí meu mestrado em 2017 e iniciei logo também no doutorado, a qual eu estou até atualmente. O meu interesse pela área de hidroponia começou desde a graduação, quando eu comecei, então, os primeiros trabalhos com a professora Roberta, buscando conhecer um pouco mais da área de hortaliças, em função de que meus pais são produtores de hortaliças, então eu queria agregar conhecimento à propriedade. E a partir daí eu entrei em contato com ela, começamos a fazer alguns trabalhos, e eu me apaixonei pela área de hidroponia, porque eu vi que era uma área que estava em constante crescimento, que tinha muito que crescer, que seria um mercado de trabalho enorme a partir daí, que é uma técnica que está avançando muito ao longo do tempo, cada vez tem mais adeptos e que a gente tem muito conhecimento a agregar na área também. Então foi a partir daí que eu comecei os meus trabalhos. E esse avanço, Laís, que tu percebeste lá no início da tua graduação, passando até os dias de hoje, tu percebeu um avanço significativo ainda maior? Como é que tu posiciona a tua percepção da hidroponia, do avanço da hidroponia, especialmente no ambiente acadêmico? Evoluiu muito em função até mesmo da evolução dos sistemas que a gente vem trabalhando, a mudança dos sistemas, a adaptação de sistemas, evoluiu em termos de solução nutritiva. Na época que eu iniciei, a gente tinha soluções ditas padrão, que a gente utilizava de pesquisadores de muitos anos atrás. Hoje não, hoje já existem formulações mais atualizadas, mais adaptadas para cada tipo de cultura. Às vezes a gente tinha que utilizar uma solução de tomate para pimentão, por exemplo. Hoje não, hoje a gente já tem algumas soluções mais específicas, mais adaptadas para os cultivares de hoje, mais adaptadas para as condições locais, inclusive, que a gente tem dentro do próprio Brasil, né? Eu não posso usar a mesma solução, talvez aqui do Rio Grande do Sul, para um estado mais da região central, norte do país. Existem adaptações que são necessárias serem feitas, então tudo isso foi evolução que aconteceu ao longo desse, digamos assim, intervalo de 5 anos, pode-se dizer, já evoluiu bastante. Isso, tu aborda uma questão bastante importante, as características específicas da hidroponia conforme a região onde ela está sendo desenvolvida. Isso é cada vez mais notório, é cada vez mais uma realidade que nós temos que atender e entender como é que se dá esse movimento, né? Outro dia eu falava com um pesquisador, uma hidroponia
da serra com o litoral é diferente. Ele disse, olha, às vezes pode ser diferente passando de um... Né? Então, essa adequação, essa compreensão, como é que tu vê esses desafios que o produtor precisa entender e como nós podemos nos comunicar cada vez melhor com esse produtor para que ele entenda que há necessidade de um acompanhamento técnico-científico? Com certeza, existe muita diferença, que nem tu comentasse, mudando até da rua, e existe uma diferença muito grande de produtor para produtor. Cada produtor, cada sistema de trabalho é único, porque começa desde a água que vai ser utilizada nesse sistema. Se é uma água de poço artesiano, se é uma água da chuva, ou se é uma água de açude ou de rio, essa água precisa e ela vai ser quimicamente diferente em cada produtor. Então, a solução nutritiva vai ter que ser formulada adequadamente para esse produtor, para a cultura que ele está trabalhando. A estrutura, o sistema em si, vai depender das condições, muitas vezes, desse produtor, do que ele tem disponível, do conhecimento dele. Então, é tudo muito específico. Cada produtor pode se dizer que é único e é necessário um acompanhamento com esses produtores para que o sistema funcione adequadamente, seja o máximo produtivo. Tu entende que os produtores estão atentos e compreendendo essa necessidade de contar com um suporte, uma consultoria, uma assessoria mais profissional para que o negócio hidroponia seja também um negócio sustentável sob o ponto de vista empresarial, de gestão? Acredito que sim, porque os próprios produtores estão vendo que, às vezes, o simples copia e cola, por exemplo, do vizinho, não funciona muitas vezes com ele na propriedade. Então, eles estão começando a entender que eles têm as suas próprias especificidades e que eles precisam do acompanhamento de um profissional para reconhecer essas especificidades e adequá-las aos seus sistemas. Isso é um grande desafio, a gente tem acompanhado isso, Laís, durante esses últimos 12, 10 anos, nós estamos muito integrados nisso e cada vez mais é necessário que o produtor entenda e compreenda essa eventual economia. Trata de uma economia e sim um comprometimento do projeto hidropônico que ele está desenvolvendo. Então, não dá para nós contarmos com experiências menos profissionais que certamente vão comprometer a nossa produção. Né? Arranjos, experimentos, não tem mais espaço na produção hidropônica. Com certeza, até porque é um alto custo de investimento que a gente tem nessa área, né? O investimento inicial de uma estrutura, de um ambiente protegido, de um sistema de cultivo e da própria cultura, muitas vezes, que está envolvida, é um investimento muito grande para a gente brincar, digamos assim, de produzir. Tem que ser levado bem a sério. Sem paixão, né? Sem emoção, com muita razão. Isso. Vejo que cada vez mais nós temos que estar levando isso em conta e trago aqui experiências diárias de pessoas que buscam empreender, mas sem o devido treinamento, devido preparo, e a gente pede calma, para e vamos falar em negócio. Isso, exatamente. Eu via muito isso na universidade, às vezes chegavam produtores querendo começar uma produção, mas que não tinham conhecimento básico nenhum. E a gente, claro, como instituição, a gente disponibilizava o conhecimento, fornecia ajuda, mas a gente ficava naquela apreensão, será que vai dar certo? Porque às vezes eles não têm o conhecimento suficiente para começar uma produção tão complexa como é, né? E na tua visão, quais são esses desafios? Como transformar esse patamar? Como superar essa barreira da consciência do produtor de buscar informação através de profissionais como você, profissionais como o grupo técnico dos nossos consultores hidropônicos, para que nós tenhamos cada vez mais uma hidroponia sustentável sob o ponto de vista de gestão? O produtor precisa, acredito eu, criar a consciência de que são muitos fatores envolvidos e que para uma pessoa só, para ele só mesmo, às vezes é muito difícil controlar. E às vezes, no
dia a dia trabalhando ali, a gente não percebe alguns detalhes que fazem toda a diferença. E ao receber a visita de um técnico, de um profissional, ele vai ter essa visão um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, e vai conseguir identificar fatores, problemas que o produtor, estando ali o dia a dia, talvez não conseguisse ver. E ele vai poder fornecer essa ajuda, identificar esses problemas, dar uma recomendação de como corrigir. E o produtor tem que entender que não é um gasto. Hoje a gente não pode mais falar de gasto ter um assistente, ter um técnico. É um investimento para a garantia da produção. Nós temos uma questão bem importante. O produtor que investe na hidroponia sem sem o devido lastro, sem o devido acompanhamento, ele acaba, em algum momento, esmorecendo nesse exercício e ele acaba sendo um pouco predador da hidroponia de sucesso, porque ele não fala que a busca de informação dele não foi suficiente. Ele fala que o negócio não é bom. Acontece, eu vou falar de uma experiência própria minha. Agora, no final do doutorado, eu construí uma estrutura aqui nos meus sogros e comecei uma pequena produção aqui. E eu tive problemas durante os primeiros anos. Eu dizia, que baita agrônoma que eu sou, né? Teve um experimento que eu perdi. E eu dizia, o que está acontecendo? Eu, formada na área, tendo uma certa especialização na área, o que está dando de errado? Então, justamente por eu estar ali o dia a dia e talvez não ver os pequenos problemas que estavam acontecendo. E a assistência ajuda nesse sentido. O produtor, com certeza, um ano não dá certo, uma produção não dá certa por um A ou por B, ele desiste. E aí diz, isso não dá certo, isso não funciona, isso é muito bonito na teoria, mas na prática não é bem assim. Então, eu conheço casos assim e entendo que às vezes a gente desanima, às vezes a gente desanima mesmo. E tem uma máxima dentro da plataforma hidroponia que é aprender para empreender, né? Então, quem vê de perto entende melhor, né? Isso. Então, essas questões, elas precisam estar muito presentes na nossa vida e, por conta disso, nós teremos aí na sequência o nosso Centro de Conhecimento e Pesquisa, que é um ambiente liderado e alimentado pelo nosso time, pelo corpo técnico dos consultores hidropônicos, que a Laís faz parte a partir de agora, e eu quero te desejar, seja bem-vinda, para que nós possamos aí compartilhar cada vez mais conhecimentos com muito fundamento. Obrigada. Desejo que tu tenha aí uma grande caminhada. Lembrando, Laís, e a nossa audiência, que este programa é oferecimento de AgriMilênio Fertilizantes Especiais e Axo Equipamentos de Medição, marcas de valor da plataforma Hidroponia. Seja você também uma marca de valor, traga a sua marca para o nosso ambiente, porque nós valorizamos quem fala com o produtor hidropônico de forma muito particular, muito direcionada. E convidamos a todos que se inscrevam nos nossos canais, no nosso canal do YouTube aí, nas nossas redes sociais, para acompanhar todas as informações que são validadas pelos consultores hidropônicos da plataforma Hidroponia. Informação com assertividade para alimentar e nutrir o setor da hidroponia. Mas, Laís, queremos já entrar um pouquinho mais nas tuas áreas de experiência, que é a questão dos sistemas fechados de cultivo em substrato, né? Que foi parte do teu trabalho, está correto, de doutorado? Isso, trabalho de mestrado e doutorado. Perfeito. Eu queria que tu trouxesse para nós as tuas experiências, os teus experimentos, quais são as possibilidades que nós temos agora para ainda mais orientar, coordenar e conduzir o produtor que está interessado na produção em substrato. Bom, Roberto, primeiro eu vou começar falando um pouco da diferença entre o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto é aquele em que a gente não tem a coleta do excedente da solução nutritiva que é fornecida. Por exemplo, na cultura do morangueiro feita em slab, a solução nutritiva fornecida, existe uma porcentagem de drenado de aproximadamente 20 a 40% que é perdida, que precisa sair desse slab a mais do que é fornecido para que não ocorra a salinização do sistema. Esse excedente, ele
na maioria das vezes ele vai direto para o solo, é perdido. Alguns produtores até fazem algum tipo de coleta e utilizam esse excedente para outras culturas, mas são raros ainda os produtores que fazem isso. Por outro lado, o sistema que a gente chama de sistema fechado de cultivo é um sistema que tem uma estrutura já pré-adaptada para o cultivo, e eu faço toda a coleta desse excedente da soja perdido. E esse excedente, ele pode ou retornar para a caixa para ser utilizado, que é digamos assim, a característica do sistema fechado é isso, eu reaproveitar esse drenado na própria irrigação. Então, o drenado volta para a caixa, eu faço as correções de pH e condutividade elétrica e volto a fornecer para as plantas. Ou se o produtor que está iniciando, às vezes tem medo ou uma certa insegurança ainda de fazer isso, ele coleta e reutiliza também para outras culturas, mas o drenado não vai para o chão, que é o mais importante, não havendo a contaminação do solo. E uma vantagem importante nesse processo é que racionaliza, ou seja, tu reaproveita um investimento. Ali dentro temos custos de insumos que são aplicados e que retornam e elevam a nossa capacidade de otimização e rentabilização do negócio. Com certeza. O que a gente está perdendo ali no sistema aberto é água e nutrientes. A água é um recurso natural importantíssimo para nós hoje. E quem paga essa água, no final do mês, tem um custo significativo. Um cálculo que a gente fez nos nossos experimentos, por exemplo, um slab de morango com 10 gotejadores, com uma vazão de aproximadamente 1,3 litros por hora, eu vou ter uma perda aproximada de 3,4 litros por dia nesse slab. Então, você faça a conta numa estufa, quantos slabs tem e quanta água e nutriente eu estou perdendo por dia, por mês ou por ano dentro dessa estrutura. Vamos pensar assim, até para dar um pouco de referência para a nossa audiência. Um slab com que comprimento? Aproximadamente 1 metro. Geralmente os slabs têm 1 metro, 1,20 m, por aí. Muito bem. Então, um slab de 1 metro representa uma vazão excedente de 3,6 litros por hora. Aproximadamente 3,4 litros por dia. Por dia, não por hora, por dia. Muito bem. E aí vamos pensar numa larga produção. Cada metro de slab representa isso, quanto representa no final de um dia, num mês ou num ano de exercício de produção. É uma perda bem significativa. Exatamente. E aí nós temos exemplos no Brasil inteiro de milhões de metros cúbicos de resíduo que as pessoas não sabem o que fazer. Exatamente. Então, técnicas de reaproveitamento surgem a todo momento para otimizar esse investimento. Né? Com certeza. Até no Brasil é uma técnica que a gente está, pode-se dizer, caminhando ainda. Em outros países como a Holanda, por exemplo, por uma própria legislação, os produtores são obrigados a coletar esse drenado e dar um destino, devido à contaminação do solo e do próprio lençol freático. Aqui no Brasil, a gente ainda quem faz essa coleta é mais por termos econômicos, mas eu acredito que num futuro não tão distante, a gente possa estar sobre uma legislação que nos obrigue a fazer essa coleta também. Então, a gente precisa já ir se adaptando a isso. Muito bem. No próximo bloco, nós voltamos com esse assunto, falando sobre essa obrigação ou a cultura do melhor manejo. Mas 1 minuto só e nós já retornamos. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto AgriMilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos.
AXU Instrumentos de Medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a AXU na sua medida certa. Equipamentos de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da Plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Retomamos no segundo bloco, apresentando hoje a profissional engenheira agrônoma, mestranda, doutoranda, já quase com sua formação concluída, Laís Perim, nova componente do corpo técnico dos consultores hidropônicos da Plataforma Hidroponia. Lembrando mais uma vez que esse programa é um oferecimento de Aquafértil, fertilizantes especiais, e AXU, equipamentos de medição, equipamentos e recursos disponíveis na Plataforma Hidroponia, marcas de valor da Plataforma Hidroponia. Traga também você a sua marca para um contato mais direto com produtores, consultores e todo o mercado interessado no cultivo sem solo no Brasil e no mundo. Não se esqueça de fazer a sua inscrição nos nossos canais, no nosso canal de YouTube, dando audiência, o prestígio da sua participação. Será um prazer e poderemos cada vez mais compartilhar conhecimentos com assertividade, como fizemos hoje, nesse momento, trazendo Laís Perim, falando sobre a questão do manejo dedicado, qualificado na produção hidropônica. Mas, Laís, anteriormente a gente falava sobre a questão do manejo com resíduo de nutrientes, e aí falamos sobre a questão de consciência ou legislação. E aí vem toda uma questão. O que é melhor, termos uma legislação que obriga ou uma comunidade hidropônica consciente, culturalmente alinhada a reaproveitar isso de uma forma adequada como parte do seu negócio para melhorar o seu resultado? Com certeza é melhor se ter a consciência, até porque a partir da nossa consciência a gente vai trabalhando aos poucos, vai aprendendo, vai adaptando e vai evoluindo. Quando é imposta uma obrigação, a gente já, de certa forma, se revolta com isso, já faz as coisas um pouco mais mal feitas e acaba tendo muitos problemas quando é uma imposição. Se a gente tomar a consciência, a gente vai trabalhando aos poucos e evoluindo, e com isso a gente vai aprendendo. E é importante que a gente comece a ter essa consciência nesse sistema de cultivo hidropônico, porque a gente tem que pensar que não somos só nós hoje aqui. Nós vamos ter filhos, vamos ter netos, e as futuras gerações precisam também sobreviver e viver dos recursos naturais que a gente tem. Então é importante que a gente faça a preservação e cuide do nosso ambiente hoje, para que as nossas gerações futuras também possam tirar proveito e viver disso. É importante essa consciência e que nós possamos estar vivendo num mundo cada vez mais alinhado e exercendo a sua atividade de cidadania também na atividade profissional. Mas eu quero trazer agora um outro item da sua experiência, Laís, que é a questão da enxertia no cultivo sem solo. Como se deu esse trabalho? Quais as conclusões desse material de pesquisa elaborado dentro da tua formação? Bom, esse projeto de pesquisa teve início quando a gente fez visitas a produtores. A gente fazia visitas numa disciplina da professora para conhecer sistemas, conhecer culturas e conhecer produtores. E a gente ouviu muitos relatos de produtores que passaram a usar plantas enxertadas ou de tomate ou de pimentão dentro do sistema de cultivo sem solo, alegando que as plantas eram mais produtivas, que elas se desenvolviam mais. E a gente, então, decidiu pesquisar se isso estava acontecendo e por que estaria acontecendo. Então, a gente iniciou esse projeto. Eu trabalhei mais especificamente com a cultura do tomateiro, comparando plantas enxertadas e não enxertadas
dentro do sistema de cultivo sem solo em substrato. Falando um pouco dos dados, o que eu observei? Pode-se ter diferenças positivas, como pode-se ter resultados não tão positivos assim. Por quê? Porque atualmente a gente tem uma gama de porta-enxertos, tem uma gama de cultivares, e existe uma certa interação entre o porta-enxerto e a cultivar que eu estou usando como copa. Então, para algumas cultivares, pode ser que o resultado seja positivo, para outras, pode ser que não, que foi inclusive o que aconteceu nos meus experimentos. Para um experimento com uma cultivar, eu tive um aumento até de 5 quilos por planta, da planta enxertada. A planta enxertada produziu 5 quilos a mais que a não enxertada. Já para um outro experimento, num ciclo de inverno, por exemplo, a planta enxertada produziu menos que a não enxertada. Então, provavelmente teve uma condição climática envolvida, talvez o meu porta-enxerto não fosse adaptado a essa condição de clima mais frio, e eu tive um resultado negativo. Então, vai depender muito da interação entre o porta-enxerto e a cultivar, e uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda um pouco no Brasil é a produção, o melhoramento de porta-enxertos específicos para o cultivo sem solo. Se tu me permite só uma pergunta, porque a nossa audiência também tem pessoas interessadas na hidroponia. O que é o porta-enxerto? E vamos explicar, então, o que é a enxertia. A enxertia ela é muito utilizada em fruticultura. Nada mais é do que a união de duas plantas diferentes. Perfeito. Por exemplo, eu vou pegar o sistema radicular de uma planta que tem um sistema radicular resistente a algumas doenças ou patógenos de solo e vou colocar sobre ela uma planta que tem as características produtivas do meu interesse. Então, eu vou unir duas plantas diferentes para a obtenção de uma planta que atenda às minhas necessidades. Então, o porta-enxerto é a parte de baixo da planta, a que vai me fornecer sistema radicular. E a parte de cima, que me fornece a parte de produção, a parte aérea, é o enxerto. Perfeito. Então, a junção, o porta-enxerto é a base que vai receber, que vai abrigar o que deve ser produzido e a planta que se deseja dar maior desempenho. Isso, exatamente. Então, voltando ao que eu estava falando antes, atualmente no Brasil, a gente tem porta-enxertos mais específicos para cultivo no solo, que são resistentes a nematóides e algumas doenças. Não se tem nenhum porta-enxerto hoje específico para cultivo sem solo, que é uma condição de cultivo totalmente diferente e que, a princípio, eu não tenho problemas com doenças e pragas. Teria que ser, a gente precisa evoluir nesse sentido para a obtenção de porta-enxertos que sejam resistentes à salinidade, por exemplo, que é um problema que eu tenho dentro do cultivo sem solo, porta-enxertos adaptados a baixas temperaturas ou altas temperaturas, que é outro problema que eu posso ter dentro da hidroponia, assim como, mais especificamente aqui para nós no Rio Grande do Sul, o problema de baixa luminosidade. Então, é necessário que a gente evolua nesse sentido de melhoramento de plantas adaptadas a estas condições. Em outros países, dependendo do local, a gente já tem materiais específicos resistentes à salinidade, resistentes a altas, a baixas temperaturas e a baixa incidência de radiação. Eles já estão um pouco à frente de nós aqui. Então, nós precisamos evoluir um pouco para que essa tecnologia possa evoluir também dentro do sistema de cultivo sem solo. E uma pergunta importante, nós estamos falando em produção em substrato ou nós estamos falando também tanto em substrato quanto em NFT? Pode ser usado nos dois, pode ser usado nos dois. E os resultados alcançados se equivalem? Eu trabalhei especificamente em substrato, eu não desenvolvi trabalhos no NFT. O que pode acontecer é que, dependendo do sistema que eu utilizar em substrato, se eu utilizar um vaso, talvez eu limite o meu sistema radicular da planta e talvez eu não tenha um resultado positivo porque eu estou limitando o espaço de desenvolvimento da minha raiz pelo limite do vaso. Que num sistema NFT ou num sistema em substrato em calhas,
eu não vou ter tanto essa limitação por ser um sistema mais contínuo, que permite que as raízes das plantas se desenvolvam para ambos os lados do sistema, podendo melhorar um pouco o desenvolvimento desse porta-enxerto, que vai me refletir numa melhora de produção. Muito bem. E quais são as perspectivas de pesquisa, de desenvolvimento nessa linha de pesquisa no Brasil? O que nós temos e onde estão centralizados esses estudos? Na literatura são encontrados vários trabalhos já trabalhando com enxertia nesses sistemas, e como eu disse, existem trabalhos que refletem uma positividade, que as plantas enxertadas são mais produtivas, enquanto existem outros trabalhos que refletem o contrário, que as plantas enxertadas não melhoraram a produção. Aí volta naquela questão, vai depender do sistema, da condição climática e etc. Nós, hoje, lá com a professora Roberta na Federal de Pelotas, eu trabalhei com esse sistema de calhas e vasos, testando os dois sistemas, e uma outra colega minha vai começar a trabalhar agora com diferentes soluções nutritivas, testando a questão da salinidade e ver como essas plantas enxertadas se comportam. Hoje, ela conseguiu encontrar um porta-enxerto que ele tem como característica ser resistente à salinidade, então eu acredito que ela vai testá-lo para ver como ele se comporta, e a partir daí a gente já vai ter alguns resultados referente a isso, talvez a essa adaptação à salinidade do sistema em substrato, que é comum acontecer dentro do sistema de cultivo. Muito bem, vamos aproveitar o momento também, né, Laís, e mandar um abraço para a professora Roberta Peio, nossa colaboradora, participante do corpo técnico dos consultores hidropônicos da plataforma Hidroponia, já desde o início da revista Hidroponia, e para ela um grande abraço e sempre gratidão pela contribuição que ela traz para esse ambiente, para o setor da hidroponia. Com certeza, uma excelente profissional, que nos acolhe muito bem. Os trabalhos que ela desenvolve são trabalhos sérios e têm sido trabalhos bastante inovadores nessa área. Ela tem trabalhado muito forte com essa questão do sistema fechado, que é importante, com o cultivo de morango, de tomate, de pepino. A gente tem trabalhado até mesmo com ornamentais. Então, é uma profissional que tem buscado por inovações e buscado fazer pesquisas sérias para a evolução da hidroponia no nosso país. Muito bem. Laís, o tempo nos cobra e nós estamos aí já no limite deste programa, do programa que hoje vai ao ar. Eu gostaria de imensamente agradecer a tua presença, a tua participação e colocar a tua palavra à disposição da nossa audiência. Eu que agradeço pelo convite, Roberto, e a toda a equipe da plataforma. É um prazer que eu entro para a equipe técnica de consultores e será um prazer participar, contribuindo com o que eu puder do meu conhecimento, contribuindo para a evolução da própria plataforma, dos produtores, para que a gente cresça cada dia mais. Muito obrigada e me coloco à disposição. Quando necessitarem, estarei disponível. Muito bem. Obrigado, Laís. Esse é mais um episódio do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Obrigado à nossa produção, Bruna Monteiro, na retaguarda, a equipe da plataforma Hidroponia que nos dá cobertura. E convidamos a todos para o próximo episódio, lembrando que AgriMilênio, fertilizantes especiais e Axo, equipamentos de medição, são as marcas de valor que patrocinam o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Muito obrigado mais uma vez. Não deixem de curtir os nossos links aí, o nosso canal de comunicação, o YouTube, Instagram, Face. Acompanhem nosso trabalho, nos prestigiem e cada vez mais nós estaremos trazendo informações de valia, com muita assertividade, assinadas pelos nossos consultores, os consultores da plataforma Hidroponia. Até breve e até o próximo episódio. Muito obrigado. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.